Ela estava parada no salão de mármore do museu mais prestigiado do país, segurando uma pasta de papelão surrada que continha toda a sua alma. Aos 18 anos, Zara Costa havia economizado por meses para pagar a passagem de ônibus de 3 horas até ali. O que ela não sabia era que estava prestes a enfrentar a mulher mais cruel e arrogante do mundo da arte brasileira. E quando a doutora em artes Patrícia Moura a humilhou publicamente, dizendo que ela era pobre demais para entender de arte, o que aconteceu em seguida chocou toda a elite cultural do país e mudou para sempre a definição do que é verdadeira arte. Se você quer acompanhar mais histórias onde os subestimados se levantam e quebram todas as expectativas, segue nossa página agora. Era uma quarta-feira gelada de setembro, quando Zara Costa acordou às 4h30 da manhã, em sua casa no bairro Vila Esperança, na periferia de São Paulo. Ela mal havia dormido, revirando na cama pensando no dia que a esperava. Há 8 meses planejava aquele momento. Havia juntado cada moeda, economizado no lanche da escola, trabalhado aos fins de semana, ajudando a vizinha a vender doces na porta da escola, tudo para conseguir a passagem de ônibus até o centro da cidade. Sua mãe, Conceição, levantou junto com ela, como sempre fazia nos dias importantes da filha. "Minha filha, você tem certeza disso?" perguntou enquanto preparava um café preto forte. "Esse pessoal de museu não é como a gente." Zara segurou a mão da mãe, calejada pelos anos trabalhando como diarista em casas de família. "Mãe, se eu não tentar, nunca vou saber se posso conseguir. A avó sempre dizia que sonho que não se persegue vira pesadelo." Conceição sorriu, reconhecendo as palavras de sua própria mãe, Dona Raquel, que havia morrido no ano anterior. A avó de Zara sempre incentivara a neta a desenhar, mesmo quando não tinham dinheiro nem para comprar papel. "Vai com Deus, menina. E lembra, você é filha desta terra, mas seus sonhos não têm fronteira." Zara guardou cuidadosamente sua pasta de papelão na mochila escolar desbotada. Dentro dela estavam 30 desenhos e pinturas que representavam 7 anos de trabalho. Retratos de vizinhos, paisagens da quebrada, cenas do cotidiano que ela transformava em arte com carvão comprado na papelaria, tintas baratas e papéis que catava no lixo da gráfica do bairro. A viagem de ônibus durou 3 horas. 4 conduções diferentes, atravessando a cidade de ponta a ponta. Zara passou o tempo todo olhando pela janela, observando como a paisagem mudava gradualmente. As casas simples de tijolo à vista davam lugar aos prédios elegantes do centro. Os muros pichados se transformavam em fachadas limpas de vidro espelhado. Era como se fosse entrando em outro planeta, um planeta onde ela não sabia se teria lugar. Quando desceu do último ônibus em frente ao Museu Nacional de Arte Contemporânea, Zara sentiu as pernas tremerem. O edifício era imponente, uma estrutura moderna de concreto e vidro que se erguia como um templo da cultura. Esculturas abstratas decoravam a entrada, peças que custavam mais do que toda sua comunidade ganhava em um ano. Pessoas elegantemente vestidas entravam e saíam. Mulheres de salto alto carregando bolsas que custavam mais que o salário mínimo. Homens de terno que falavam ao telefone em idiomas estrangeiros. Zara olhou para sua própria roupa. Jeans com um pequeno remendo no joelho, mas limpo e passado. Tênis gasto, mas sem furo. Blusa branca simples que sua mãe havia comprado numa promoção 2 anos atrás. "Respira, Zara," ela disse para si mesma. "Você não veio até aqui para desistir na porta." A entrada do museu era grandiosa. Piso de mármore italiano que refletia as luzes LED do teto alto, paredes brancas imaculadas com quadros que Zara sabia que custavam fortunas. O som de seus tênis no mármore ecoava de uma forma que a fazia se sentir ainda mais fora de lugar. No centro do hall principal, estava a mulher que Zara havia pesquisado obsessivamente nos últimos meses. Doutora em artes Patrícia Moura, a curadora-chefe mais poderosa e temida do Brasil. Aos 48 anos, Patrícia tinha um currículo que impressionava até seus próprios colegas. PhD duplo em História da Arte pela Sorbonne e pelo Instituto de Arte de Nova York. Ex-curadora assistente do MoMA, autora de 8 livros sobre arte contemporânea, traduzidos para 12 idiomas. Seu salário mensal de R$55 mil era complementado por consultorias milionárias para colecionadores privados de todo o mundo. Ela decidia o que entrava ou não nas exposições mais importantes, quais artistas recebiam reconhecimento internacional e quais permaneceriam no anonimato para sempre.
Patrícia estava conversando animadamente com dois jornalistas da área cultural, gesticulando elegantemente enquanto explicava a complexidade conceitual da próxima exposição. Ela usava um blazer cinza de corte impecável da marca Armani, joias discretas mas caríssimas, e seus cabelos loiros bem tratados no salão mais exclusivo da cidade. Mas o que mais impressionava em Patrícia não era sua aparência impecável ou seu currículo brilhante. Era sua presença. Ela falava com a autoridade absoluta de quem sabia que controlava o destino de carreiras artísticas em todo o país. Uma palavra sua podia elevar um artista desconhecido ao estrelato internacional. Uma crítica sua era capaz de fechar galerias renomadas. Uma aprovação sua valia milhões em vendas futuras. E ela não apenas sabia disso, ela se deliciava com esse poder. Zara se aproximou do balcão de informações, tentando reunir toda a coragem que conseguia. Com licença, disse para a recepcionista, uma mulher loira de uns 35 anos que usava um uniforme elegante, e a olhou de cima a baixo com evidente desprezo. Eu gostaria de falar com a curadora-chefe. A recepcionista, Sônia, riu baixinho. Um som cruel que ecoou pelo hall. Querida, a doutora Moura não atende sem agendamento prévio, e nossa agenda está completamente lotada pelos próximos 8 meses. Mas eu sou uma artista, Zara insistiu, tentando manter a voz firme. Eu só preciso de 5 minutos para mostrar meu trabalho. Artista? Sônia repetiu a palavra como se fosse uma piada de mau gosto. Quantos anos você tem? Onde estudou? Qual universidade? Quais são suas credenciais? Zara sentiu o rosto queimar de vergonha. Eu tenho 18 anos. Não estudei em universidade, mas eu desenho desde criança e... Ah, entendi. Sônia a cortou com um gesto desdenhoso. Você é estudante de ensino médio. Olha, nós não fazemos avaliação de trabalhos escolares aqui. Isso não é casa de cultura do bairro. Você pode procurar a Secretaria Municipal de Cultura. Nesse momento, Carlos, o segurança-chefe do museu, se aproximou. Era um homem corpulento de uns 45 anos, com um uniforme impecável e uma expressão permanentemente carrancuda que intimidava visitantes inadequados. Algum problema aqui? Perguntou, olhando para Zara como se ela fosse uma criminosa. A menina quer mostrar uns desenhos para a curadora. Sônia explicou com um sorriso maldoso que não disfarçava seu prazer em humilhar. Carlos examinou Zara dos pés à cabeça. Tênis surrado, roupa simples, mochila escolar, rosto jovem e claramente nervoso. Em 3 segundos, ele a catalogou como problema. Mocinha, aqui não é lugar para projetos de escola, disse com voz áspera. O museu não aceita trabalhos amadores. Por que você não volta para casa e para de incomodar pessoas ocupadas? Zara sentiu uma mistura explosiva de humilhação e revolta crescendo no peito como lava quente. Eu não sou amadora, disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Eu sou uma artista de verdade. Carlos soltou uma gargalhada que ecoou pelo hall de mármore, atraindo olhares curiosos de outros visitantes. Artista? Com essa idade? Vestida assim? Vindo de ônibus? Ele riu ainda mais alto, fazendo questão de que todos ouvissem. Garota, artista de verdade tem formação, tem dinheiro, tem conexões, volta para sua quebrada e arruma coisa melhor para fazer. Foi nesse momento preciso que Patrícia Moura, que havia terminado sua conversa com os jornalistas, ouviu a confusão e se aproximou. Sua expressão era de pura irritação por ter sua rotina matinal interrompida por aquele circo. O que está acontecendo aqui? Perguntou com aquela voz gelada que fazia até diretores de museus internacionais se curvarem. Carlos se endireitou imediatamente, assumindo uma postura quase militar. Doutora Patrícia, mil desculpas pelo incômodo. Essa menina está insistindo em mostrar uns desenhos para a senhora. Já expliquei que não é assim que funciona, mas ela não quer entender. Patrícia olhou para Zara pela primeira vez. Seus olhos azuis fizeram um escaneamento rápido e implacável. Tênis com sola desgastada, jeans com remendo caseiro, blusa de algodão barato, mochila escolar desbotada, rosto jovem sem maquiagem, mãos com calosidades de quem trabalha. Em menos de 5 segundos, ela havia catalogado Zara como irrelevante social. Mas então, algo perverso passou pela mente calculista de Patrícia. Os jornalistas ainda estavam por perto. Alguns visitantes importantes observavam a cena. Seria uma oportunidade dourada para dar uma lição pública sobre
padrões de excelência artística e impressionar toda aquela gente com sua autoridade intelectual inquestionável. Deixa eu ver, Patrícia disse com um sorriso que não chegava nem perto de seus olhos frios. Zara, surpresa e esperançosa com a mudança súbita de atitude, abriu rapidamente a mochila e tirou um de seus desenhos mais preciosos. Era um retrato a carvão de Dona Raquel, sua avó querida. O desenho capturava não apenas os traços físicos da mulher idosa, as rugas profundas, os cabelos brancos como algodão, as mãos nodosas, mas algo muito mais profundo e poderoso. A dignidade inabalável, a força silenciosa, a beleza que existia apesar de, ou talvez por causa de, uma vida inteira de luta e sacrifício. A técnica era crua, autodidata, mas havia uma honestidade emocional no traço que era impossível falsificar. Zara havia feito aquele desenho na última semana de vida de sua avó, como se instintivamente soubesse que era a derradeira oportunidade de capturar a essência daquela mulher extraordinária. Patrícia pegou o desenho como se estivesse manuseando um papel higiênico usado. Fingiu analisá-lo por exatos 10 segundos. Tempo suficiente para parecer que estava considerando seriamente, mas curto demais para demonstrar qualquer respeito real. Realismo sentimental da pobreza, Patrícia anunciou em voz alta, garantindo que todos no hall pudessem ouvir sua sentença artística. Já vimos isso literalmente milhões de vezes. É pura ilustração social, não arte. Como posso dizer, terapia emocional barata disfarçada de expressão artística. As palavras atingiram Zara como socos no estômago, mas ela não desistiu. Essa é minha avó, Zara disse, a voz tremendo, mas firme. Ela criou 9 filhos sozinha depois que meu avô morreu. Trabalhou 50 anos como lavadeira. Nunca aprendeu a ler, mas me ensinou que a beleza existe em todos os lugares, se você souber olhar. Esse desenho não é sobre pobreza. É sobre dignidade humana. Patrícia devolveu o desenho com um gesto teatral de descarte absoluto, como se estivesse se livrando de lixo. Querida, arte não é autobiografia emocional, ela disse com aquela condescendência venenosa que havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Arte verdadeira é uma linguagem intelectual sofisticada que requer anos, décadas, de estudo formal rigoroso, conhecimento profundo de história da arte, domínio técnico refinado, compreensão de movimentos artísticos, capacidade de diálogo com tradições estéticas. Ela deu um passo calculado em direção a Zara, baixando a voz para um tom que fingia intimidade, mas que estava perfeitamente calibrado para humilhar publicamente. Vou ser brutalmente honesta contigo, porque alguém precisa ser. Você é pobre demais para entender de arte, quanto mais para criá-la. A arte não é desenho de favela. É uma ciência complexa que exige inteligência superior e educação refinada, que você simplesmente não possui e nunca possuirá. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir a respiração das pessoas. Os jornalistas pararam de falar. Sônia fingiu estar ocupada com papéis. Carlos olhou para o chão, claramente constrangido, apesar de sua crueldade anterior. Outros visitantes que haviam parado para observar a cena desviaram o olhar, como se testemunhar aquela humilhação os fizesse cúmplices. Zara sentiu as lágrimas queimando atrás dos olhos como ácido, mas se recusou terminantemente a chorar na frente daquela mulher monstruosa. Em vez disso, algo extraordinário e inesperado aconteceu dentro dela. A dor lancinante da humilhação se transformou em uma fúria justa e poderosa que borbulhou de dentro de seu peito como lava vulcânica. A voz de Dona Raquel ecoou em sua mente. Minha neta, quando alguém tentar te fazer pequena, você cresce o dobro. A senhora está completamente errada, Zara disse, e sua voz saiu muito mais alta e firme do que ela jamais imaginou ser capaz. Patrícia arregalou os olhos, genuinamente chocada. Em 30 anos de carreira dominando o mundo da arte brasileira, ninguém, absolutamente ninguém, jamais havia ousado contradizê-la publicamente. A audácia era tão inesperada que ela ficou momentaneamente sem palavras. O que você disse? Conseguiu perguntar, a voz saindo mais aguda que o normal. Eu disse que a senhora está completamente errada, Zara repetiu, agora olhando diretamente nos olhos gelados dela sem piscar. A senhora acha que só quem tem dinheiro pode fazer arte? Então me explica Vincent van Gogh, que morreu pobre, louco e incompreendido. Me explica Frida Kahlo, que pintava acamada numa casa simples no México.
Me explica Jean-Michel Basquiat, que era pobre, negro e viciado, e hoje seus quadros valem dezenas de milhões. A coragem súbita e a argumentação sólida da garota deixaram todos ao redor completamente perplexos. Patrícia, acostumada a intimidar com sua autoridade, se viu confrontada por alguém que não apenas não se curvava, mas que ainda argumentava com conhecimento. "Você quer mesmo me dar uma aula de história da arte?" Patrícia perguntou, recuperando parte de sua compostura, mas agora com uma raiva genuína e perigosa brilhando em seus olhos. "Não quero dar aula para ninguém", Zara respondeu sem recuar nem um centímetro. "Só quero mostrar que a senhora está julgando minha arte pela minha aparência e origem, não pelo que eu consigo criar com minhas próprias mãos." Patrícia sorriu, mas era um sorriso diabólico, cheio de malícia e crueldade refinada. "Muito bem. Já que você é tão esclarecida e corajosa, vou te dar uma oportunidade única de provar sua teoria revolucionária." Ela apontou dramaticamente para um corredor estreito e mal iluminado no final do hall, que levava aos banheiros de funcionários e à saída de serviço. "Está vendo aquele corredor abandonado? É literalmente o espaço mais esquecido e insignificante deste museu inteiro. Ninguém nunca para olhar aquelas paredes vazias. Te dou um desafio. Você tem exatamente 24 horas para transformar aquele buraco em algo que faça pelo menos uma única pessoa parar para admirar sua arte." Era uma armadilha sádica e ela sabia disso. O corredor era um não-lugar, um vácuo estético onde só passavam faxineiros com pressa e seguranças em ronda. "E se eu conseguir?" Zara perguntou, o queixo erguido em desafio. Patrícia riu alto, um som cristalino e cruel que ecoou pelo mármore como vidro quebrando. "Se conseguir esse milagre impossível, eu pessoalmente organizo uma exposição individual sua no salão principal deste museu, com todo o apoio institucional. Mas quando falhar miseravelmente, e você vai falhar, você me promete que nunca mais volta aqui para incomodar pessoas sérias com seus rabiscos de periferia." Zara olhou para o corredor sombrio, depois para o rosto presunçoso de Patrícia, depois para os olhos de todas as pessoas que observavam a cena como se fosse um espetáculo. Ela pensou em Dona Raquel, em Conceição acordando às 4h30 para trabalhar como diarista, em todos os vizinhos que tinham histórias extraordinárias que o mundo insistia em ignorar. "Eu aceito seu desafio", Zara disse sem a menor hesitação na voz. Patrícia bateu palmas de forma teatral, como se estivesse aplaudindo uma performance. "Perfeito. Estarei absolutamente ansiosa para presenciar seu fracasso espetacular. Agora, se me dão licença, tenho compromissos realmente importantes para resolver." Ela se afastou com seus saltos altos repicando no mármore, deixando Zara sozinha no meio do hall, o desafio oficialmente lançado, na frente de dezenas de testemunhas. Zara guardou cuidadosamente o desenho de Dona Raquel na mochila e caminhou determinada até o corredor que seria seu campo de batalha. Era ainda pior do que ela imaginara. Paredes brancas sujas e descascadas, manchadas pelo tempo e pela umidade. Uma única lâmpada fluorescente piscava intermitentemente, lançando uma luz doentia e fantasmagórica. O cheiro era uma mistura nauseante de desinfetante barato, mofo e abandono total. Era um lugar literalmente projetado para ser invisível, para que as pessoas passassem por ele sem sequer registrar sua existência. Mas Zara não via um obstáculo impossível. Via uma tela em branco esperando para ganhar vida. Naquela noite, depois que o museu fechou oficialmente para visitantes, Zara conseguiu convencer Marcos, o segurança do turno noturno, um homem gentil de 50 anos que havia ficado constrangido com a cena da manhã, a deixá-la entrar. Ela havia prometido não causar nenhum dano e limpar tudo se algo desse errado. Zara passou a noite inteira no corredor abandonado, trabalhando com a intensidade de uma pessoa possuída por uma missão sagrada. Ela não tinha telas de linho importadas ou tintas a óleo profissionais de marcas famosas. Tinha carvão comprado na papelaria do bairro, giz de cera barato, tinta acrílica que sobrou de uma reforma na casa da vizinha, pedaços de jornal local, arame farpado que encontrou abandonado perto da linha do trem, flores de plástico desbotadas que catou no lixo de um cemitério, pedaços de tecido que sua mãe ia jogar fora. Com esse material considerado lixo pela elite artística, Zara criou algo que nenhum diploma ou fortuna poderiam comprar. Ela não pintou simplesmente uma obra. Ela derramou sua alma inteira na parede fria. Cada traço contava da história épica de Dona Raquel, de Conceição,
de todos os vizinhos cujos rostos carregavam uma dignidade que a sociedade se recusava a enxergar. Cada sombra refletia a dureza implacável da vida na periferia, mas também a alegria teimosa e inabalável que insistia em existir apesar de tudo. Cada cor representava a beleza que florescia no concreto cinzento, que crescia heroicamente entre as rachaduras do asfalto, que se recusava categoricamente a morrer. Ela trabalhou por 10 horas seguidas, parando apenas para beber água gelada da torneira do banheiro dos funcionários. Suas mãos ficaram completamente sujas de tinta e carvão, parecendo as mãos de um minerador. Suas costas doíam como se tivesse carregado sacos de cimento. Seus olhos ardiam de cansaço extremo. Mas ela nunca havia se sentido tão viva, tão conectada com seu propósito. A instalação que ela criou era uma explosão visual de vida, dor, esperança e resistência. Os rostos dos personagens pareciam respirar na parede. As cores vibravam com uma energia que desafiava a frieza institucional do museu. Era arte visceral, honesta, sem filtros ou pretensões intelectuais. Quando terminou, eram quase 6 da manhã. O sol começava a nascer lá fora. Zara se sentou no chão gelado, encostada na parede oposta, e contemplou sua criação com os olhos cheios de lágrimas de exaustão e orgulho. Não era tecnicamente perfeita segundo os padrões acadêmicos, não citava movimentos artísticos renomados ou dialogava com mestres consagrados, mas era visceralmente verdadeira. Era ela. Era sua comunidade. Era a prova viva de que a arte mais poderosa nasce da autenticidade humana, não do privilégio social. Às 8 da manhã, quando o museu abriu para funcionários, os primeiros a passar pelo corredor foram as mulheres da limpeza. Joana, uma senhora de 58 anos que trabalhava ali há 15 anos, parou como se tivesse sido atingida por um raio. Meu Deus do céu, ela sussurrou, cobrindo a boca com a mão. O que é isso? É a minha vida inteira pintada nesta parede. Outras funcionárias se aproximaram, atraídas pela reação emocionada da colega. Em 15 minutos, uma pequena multidão de trabalhadores do museu se havia formado no corredor estreito. Faxineiras, seguranças, pessoal da manutenção, da cafeteria, todos em silêncio absoluto, absorvidos pela força devastadora daquela obra. Alguém postou uma foto no Instagram com a hashtag #ArtNoCorridor. Em 1 hora, a imagem tinha 500 compartilhamentos. Em 2 horas, chegou a 3.000. Em 4 horas, o arte de periferia no museu estava entre os assuntos mais comentados do Twitter brasileiro. Jornalistas de cultura começaram a ligar para o museu pedindo informações. Blogueiros de arte chegaram querendo fotografar a instalação. Influenciadores digitais postaram stories sobre a obra revolucionária no corredor esquecido. Patrícia chegou ao museu exatamente ao meio-dia, confiante como sempre de que encontraria Zara chorando ao lado de uma parede suja que precisaria ser imediatamente repintada para apagar o constrangimento. Em vez disso, encontrou seu museu tomado por um tumulto que ela não conseguia controlar nem compreender. O que diabos está acontecendo aqui? Perguntou a Bruno, seu assistente pessoal, que estava mais pálido que papel. Doutora Patrícia, é sobre a garota de ontem. A instalação dela está viralizando nas redes sociais. Tem equipe da Globo aqui querendo fazer matéria. O programa Fantástico ligou. A Folha de São Paulo quer uma entrevista. Patrícia literalmente correu para o corredor, os saltos altos repicando no mármore como tiros de metralhadora. Quando chegou lá e viu a cena, dezenas de pessoas em silêncio reverente, fotógrafos profissionais documentando cada detalhe, visitantes com lágrimas nos olhos, sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. No meio da multidão estava o Dr. Ricardo Mendonça, o crítico de arte mais respeitado e temido do país. Um homem de 65 anos, cujas resenhas podiam fazer ou destruir carreiras inteiras com uma única frase. Ele estava observando a instalação de Zara há mais de 20 minutos, em silêncio absoluto, com uma expressão que Patrícia nunca havia visto antes. Quando o Dr. Ricardo percebeu a presença dela, se aproximou com passos lentos e solenes. Patrícia, disse com aquela voz grave que comandava respeito em todo o continente americano. Meus parabéns mais sinceros. Você descobriu a artista mais importante e revolucionária da nova geração brasileira. Eu não descobri coisa nenhuma, Patrícia gaguejou completamente fora de si.
Eu disse para ela ontem que não tinha talento nenhum. Eu a humilhei publicamente. Como assim? Dr. Ricardo franziu o senho, genuinamente confuso. Você viu esta instalação extraordinária e disse que ela não tinha talento? A informação se espalhou pelo museu como um incêndio descontrolado. Em questão de horas, toda a internet brasileira estava fervendo com a história da curadora elitista, que havia humilhado uma jovem artista genial da periferia. Jornais, revistas, blogs, redes sociais, programas de televisão. Todo mundo falava da Zara da Vila Esperança e da curadora preconceituosa. As hashtags Sarmas, curadora arrogante, arte tem classe e Zara artista dominaram os trending topics por 3 dias consecutivos. O diretor-presidente do museu, Dr. Augusto Silva, convocou uma reunião de emergência absoluta. Patrícia, você tem a menor noção da dimensão do estrago que causou? Nossa reputação institucional está sendo completamente destroçada em tempo real. Os patrocinadores estão ligando furiosos, ameaçando cortar financiamentos. O Ministério da Cultura está questionando nossa gestão do dinheiro público. Temos parlamentares pedindo CPI. Patrícia, pela primeira vez em 30 anos de carreira, não tinha uma única palavra de defesa. Ela olhou pela janela panorâmica do escritório para o corredor onde Zara continuava recebendo centenas de visitantes emocionados, críticos de arte vindos de outros países, jornalistas internacionais. Eu preciso consertar esta situação, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Como? Como você vai consertar uma humilhação pública que está sendo vista por milhões de pessoas? Patrícia respirou fundo. Pela primeira vez em décadas, sua arrogância monumentalmente havia sido substituída por algo que ela havia esquecido completamente como sentir. Humildade genuína. Fazendo exatamente a coisa certa. No dia seguinte, Patrícia convocou a maior coletiva de imprensa da história do museu. O auditório principal estava literalmente lotado com mais de 300 jornalistas, blogueiros, artistas, críticos de arte, políticos, representantes de movimentos sociais. Zara estava na primeira fila, ao lado de Conceição, que havia faltado ao trabalho pela primeira vez em 10 anos para estar ali. Patrícia subiu ao palco principal com uma expressão que ninguém jamais havia visto antes. Não a arrogância habitual e intimidadora, mas uma vulnerabilidade quase infantil que chocou todos os presentes. Senhoras e senhores, ela começou, a voz visivelmente embargada. Eu convoquei esta coletiva de imprensa para falar publicamente sobre o maior erro da minha carreira profissional. Na verdade, para ser completamente honesta, o maior erro de toda a minha vida. O auditório ficou em silêncio tão absoluto que se podia ouvir a respiração das pessoas. Anteontem, uma jovem extraordinária chamada Zara Costa veio a este museu carregando sua arte e sua esperança de reconhecimento. E eu a recebi com preconceito inaceitável, arrogância descabida e crueldade injustificável. Eu disse que ela era pobre demais para entender de arte. Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Zara na plateia. Eu não poderia estar mais completamente errada. Na verdade, era eu que era pobre. Pobre de espírito, pobre de humanidade, pobre da capacidade essencial de reconhecer o verdadeiro talento quando ele estava literalmente na minha frente, implorando por uma oportunidade. As câmeras de televisão se voltaram para Zara, que ouvia com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Por 30 anos da minha carreira, eu acreditei erroneamente que arte era privilégio exclusivo de classe social e educação formal. Que apenas pessoas com recursos financeiros, formação acadêmica superior e conexões sociais poderiam criar algo artisticamente relevante. Zara me provou de forma devastadora que eu estava não apenas errada, mas completamente cega para a realidade. Patrícia desceu do palco e caminhou lentamente até Zara, na frente de todas as câmeras do país. Zara, eu peço desculpas públicas e formais pelo que eu te fiz. Você é uma artista verdadeira, autêntica e revolucionária. E eu fui uma pessoa tola, arrogante e preconceituosa que quase perdeu a oportunidade de testemunhar seu talento extraordinário. Ela estendeu a mão trêmula para Zara. Por isso, tenho a honra de anunciar que a instalação Vozes da Periferia será permanentemente exposta no salão de honra principal deste museu, ocupando o espaço mais nobre da nossa instituição. Além disso,
Estou pessoalmente criando o Programa Nacional Arte Sem Fronteiras, com um investimento inicial de 5 milhões anuais, dedicado exclusivamente a descobrir e apoiar jovens artistas talentosos de comunidades periféricas de todo o território brasileiro. A plateia explodiu em uma ovação que durou mais de 10 minutos ininterruptos. E finalmente, Patrícia continuou quando o silêncio voltou. Gostaria de convidar oficialmente Zara para ser nossa curadora assistente principal, responsável diretamente por esse programa revolucionário. Eu preciso urgentemente do seu olhar. Preciso da sua sensibilidade. Preciso aprender com você tudo aquilo que eu esqueci ao longo dos anos. Que a arte mais poderosa e transformadora é aquela que nasce diretamente do coração humano. Zara se levantou lentamente, apertou a mão de Patrícia e se dirigiu ao microfone pela primeira vez na vida. Eu aceito a proposta com muito orgulho, mas não quero que vocês jamais se esqueçam de uma coisa fundamental. Eu não sou uma exceção ou um caso isolado. Na minha comunidade, nas periferias de todo o Brasil, nas favelas, nos bairros esquecidos, existem literalmente milhares de artistas extraordinários esperando apenas uma oportunidade justa. A arte verdadeira não tem classe social. A arte tem alma. E alma existe em absolutamente todos os lugares. 6 meses depois, a exposição histórica Arte Tem Alma quebrou todos os recordes de visitação na história do museu. Zara havia descoberto e promovido 80 artistas incríveis em periferias de 20 estados brasileiros. Suas obras dividiam espaço de igual para igual com Picassos, Van Goghs e Monets, provando definitivamente que o talento autêntico não conhece CEP, classe social ou origem familiar. Patrícia, transformada e humilde pela primeira vez na vida, trabalhava diariamente como aprendiza dedicada ao lado de Zara. Ela havia descoberto uma alegria infinitamente maior em descobrir novos talentos do que em julgar e descartar pessoas. Zara, Patrícia disse numa tarde ensolarada enquanto preparavam cuidadosamente a próxima exposição revolucionária. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Patrícia. Como você conseguiu não desistir quando eu te humilhei daquela forma absolutamente terrível e cruel? Zara sorriu com serenidade, olhando carinhosamente para o retrato de Dona Raquel, que agora ocupava um lugar de honra na parede de seu escritório pessoal. Minha avó sempre me dizia: minha netinha, quem tem arte verdadeira na alma, não precisa da aprovação de ninguém para ser artista de verdade. Eu só precisava provar isso para a senhora. E principalmente para mim mesma. Patrícia balançou a cabeça, ainda profundamente impressionada com a sabedoria natural daquela jovem que havia transformado completamente sua vida e sua visão de mundo. Sabe qual é a maior ironia de toda esta história? Ela perguntou. Qual? Eu passei a vida inteira estudando obsessivamente sobre arte. Você me ensinou finalmente o que ela realmente significa. Hoje, 3 anos depois da transformação, Zara é reconhecida como uma das curadoras mais respeitadas e inovadoras do Brasil. O programa Arte Sem Fronteiras já descobriu e promoveu mais de 500 artistas talentosos e se tornou modelo de inclusão cultural para museus no mundo inteiro. Patrícia escreveu um livro autobiográfico chamado A Grande Lição da Periferia, que virou best-seller internacional e mudou profundamente a forma como o mundo da arte enxerga o talento humano. E na entrada solene do Museu Nacional de Arte Contemporânea, uma placa de bronze resume eternamente a lição que uma garota corajosa de 18 anos ensinou para o mundo inteiro. A arte verdadeira não nasce nos palácios nem nas universidades de elite. Ela nasce onde há alma suficiente para criá-la e coragem bastante para mostrá-la ao mundo. A transformação estava finalmente completa. A mulher que um dia disse cruelmente que Zara era pobre demais para entender de arte, havia aprendido da forma mais humilhante possível que a pobreza verdadeira estava em seu próprio coração endurecido. E Zara havia provado para sempre que a riqueza mais importante não está no que você possui, mas no que você é genuinamente capaz de criar e generosamente compartilhar com toda a humanidade.